4 homens desapareceram em Icaraíma, no noroeste do Paraná, e desde então o caso se transformou em um verdadeiro mistério que desafia a polícia e angustia famílias inteiras. Tudo começou no início de agosto de 2025. A voz do seu Antônio Buscariolo é muito idêntica, não é, Meire? Muito parecida. E ele fala muito detalhes, né? Então eu sei o que eu tô vendo, a família dele é ele, a mulher dele aqui, né, do seu Antônio, né? Esse dia ele passou aqui em Brasilândia, na minha cidade, né? Passou em Dracena, Brasilândia, né, Paulicéia. Ele e o filho dele, né? Um carro preto, um prata e um caminhão furgão junto, né? Nós temos vontade de bater um papo com ele. Nós estamos tudo bem. Só que nós queríamos conversar, eu queria conversar diretamente, mas com o seu Antônio, né? O filho dele, o seu Antônio. Ao mesmo tempo que ele fala de detalhes, ele fala sobre a nossa família, sobre que o mundo é pequeno. Tipo, que vai encontrar, que o mundo roda. Sim, ele fala. Tipo, intimidando para vocês não procurarem a polícia. Sim, intimidando, né? Porque ele conseguiu meu telefone numa página que eu tenho, né? Para alocar. Para locação de casa de festa. E foi lá que ele conseguiu. E assim que eu apareci na entrevista, já começou a chegar essas mensagens para mim. É porque esse telefone, eu peguei da família aí, né? Que eu tenho na internet aqui a família inteira, né? Foi que eu peguei esse telefone, que é do Paraná, né? Mas não tem. O contato que eu tenho, que nós teve, que ele passou em Brasilândia ontem, né? Ele e o filho. Passou em Paulicéia, passou em Brasilândia. Comprou uma água, ia pagar com o cartão. O filho dele o velho não deixou o filho pagar, tirou um monte de dinheiro do bolso de R$20. É o que a gente tá sabendo só. Que precisava eles entregar o corpo para a família, né? Ele atravessou para o Paraguai, né? Para algum lugar aí. Mas a polícia vai descobrir. A triagem tá grande já, né? A gente tá sabendo todos os lugares que eles passam aí, a gente tá sabendo. Então logo descobre, se Deus quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Criador da terra e do céu, não existe, ele falou, não existe crime perfeito. Não tem crime perfeito. Todo crime ou leva 1 ano, 10 anos, 5 anos, é descoberto, né? Eu só acho uma covardia de não entregar o corpo, né, para a família, né? Podia entregar o corpo, ligasse, né, falasse, não. Ligasse anônico, né? Os caras estão enterrados em tal lugar, ou jogados em tal lugar, nós jogou um no rio aqui, outro no outro rio lá na frente, né? Porque pra que tinha esse carro atrás, esse caminhão, esse carro com... Ele passou na casa de um parente dele, amigo, parente, em Dracena, né? Em Dracena. E veio vindo essa peritagem aí. Mas não tá longe, não. Porque isso aí não tem mais conserto. Falar que, mas agora eles vão viver outra vez, não vai fazer mais, né? Não vai. Só a cobrança da mão de Deus, que Deus vai cobrar. Ele falava com um tom de deboche, falando sobre corpos, sobre um estar jogado no rio, outro numa vala, sabe, brincando mesmo assim, com a gente e ameaçando ao mesmo tempo, né? Falando sobre cobrança, que não pode cobrar, porque quem tem que pagar. Quando 3 homens de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, viajaram até o Paraná para cobrar uma dívida que girava em torno de R$250 mil. Eles estavam acompanhados de Alencar Gonçalves de Souza, morador local, que teria feito a ponte para esse acerto. O grupo foi visto pela última vez no dia 5 de agosto, em uma padaria no centro da cidade. Depois disso, ninguém mais teve notícias. O carro em que estavam, uma caminhonete Fiat Toro branca, também sumiu sem deixar vestígios. As vítimas são Robishley Irnani de Oliveira, de 53 anos, Rafael Juliano Marascalchi, de 43, Diego Henrique Afonso, de 39, além de Alencar, que era conhecido na região.
Diego, segundo familiares, tinha experiência em cobranças e foi justamente contratado para ajudar nessa missão. A viagem começou no dia 3 de agosto, quando os paulistas partiram de São José do Rio Preto rumo a Icaraíma. No dia 4, eles se encontraram com Alencar e iniciaram as primeiras conversas. No dia seguinte, ainda chegaram a ser vistos, mas depois disso, desapareceram como se tivessem sido engolidos pelo chão. As buscas começaram imediatamente. Equipes da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas. Cães farejadores, drones, aeronaves com tecnologia infravermelho e até sonares nos rios da região foram utilizados, mas nada foi encontrado. Casas abandonadas, bunkers e propriedades suspeitas foram vasculhados, mas não surgiram pistas consistentes. A investigação, conduzida pelo delegado Gabriel Menezes, logo apontou para 2 suspeitos principais: Antônio Buscariolo, de 66 anos, ex-suplente de vereador, e seu filho Paulo Ricardo, de 22 anos. Ambos tiveram a prisão temporária decretada em 8 de agosto, mas conseguiram fugir e permanecem foragidos. Antônio já tinha antecedentes por porte ilegal de arma e relatos dão conta de que a família possuía propriedades suspeitas, inclusive com estruturas escondidas. A hipótese de homicídio é a mais considerada pelos investigadores, mas o caso ainda não está encerrado. Segundo o delegado, não houve travessia para o Mato Grosso do Sul, como chegou a ser cogitado, nem execução dentro do veículo, já que o carro teria continuado em uso por algum tempo depois do desaparecimento. As investigações contam com análise de câmeras de segurança da propriedade dos suspeitos, mas os detalhes estão sob sigilo. Muitos boatos e informações falsas circulam nas redes sociais, atrapalhando o trabalho da polícia e criando ainda mais tensão. Enquanto isso, a comunidade de Icaraíma vive dias de medo e incerteza. O pai de uma das vítimas chegou a alertar sobre o perigo, contando que um dos suspeitos já havia sido visto armado na véspera do desaparecimento. A fuga de Antônio e Paulo Ricardo, que abandonaram bens e imóveis, aumentou a sensação de insegurança. As famílias das vítimas, por sua vez, vivem entre a esperança de reencontrar os 4 homens com vida e a dor da possível perda. Não vai. Só a cobrança da mão de Deus, que Deus vai cobrar. Ele falava com um tom de deboche, falando sobre corpos, sobre um estar jogado no rio, outro numa vala, sabe, brincando mesmo assim, com a gente e ameaçando ao mesmo tempo, né? Falando sobre cobrança, que não pode cobrar, porque quem tem que pagar. Falou. Querendo justificar algo. Sim, tentando se explicar. Ele tentou se explicar bem, assim, falando que não se paga com a vida. Então, porque eu acredito que Deus não deixou o homem para matar outro, né? Por causa de dinheiro. E eu acho que o pior erro, que eu creio em Jesus, é eles pagar a dívida com a morte, né? Eles pagar a dívida com a morte. O nosso mundo é tão pequenininho, né? É tão pequeno. É muito pequeno o nosso mundo. E não se deve pagar a dívida com morte, tem que pagar com dinheiro. Que quem vendeu, quem comprou, precisa, né? Precisa, né? Não pode ser criminoso. Como é que fala? Que o povo tem um ditado de falar. Pistoleiro, né? Mas Jesus... Resumindo, para vocês deixarem do jeito que está. Sim, pra gente se calar, né? Pra gente se calar. Até no outro dia meu irmão entrou em contato, né? Aí ele falou assim pro meu irmão, o mundo é pequeno, você acha que eu não sei quem é você? Aí, só que pra mim ele falou que tinha pegado meu número no grupo da família dos Buscariolo. Entendeu? O 017 lá na família do Buscariolo. Então ele se contradiz muito, sabe? E a gente sabe. E um detalhe, vocês descobriram de onde estavam ligando. Sim, descobrimos por meios próprios, né? A gente descobriu de onde estava ligando. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pertinho de Caraíma. Pertinho de Caraíma. Pertinho. Pedimos ajudas, né? Mandamos para as autoridades, mas como você viu que eu te mostrei aqui meu telefone, ele nem me respondeu, né?
porque ele não fala com a família. E esse telefone que ligou para você, ele saiu de Três Lagoas e foi para outro lugar? Foi para outro lugar. Agora mas ele está sempre na região do Mato Grosso do Sul. E lá na mensagem ele falou para mim que ele estava em outro lugar, que você ouviu o áudio, né? E na mesma hora a gente já conseguiu rastrear, descobriu onde ele estava e agora ele já está em outro lugar. Mas ele só está rodando Mato Grosso do Sul. Você acredita que é o seu Antônio querendo intimidar a família? Sim, eu acredito. Deus é muito bom. E Deus cobra. Não adianta fazer nada errado, não, porque Deus vai cobrar. Glória a Jesus. Já se passaram semanas e nenhuma pista concreta foi encontrada, o que aumenta o peso desse mistério. O silêncio que paira sobre o caso se tornou sufocante. Apesar dos esforços das forças de segurança, o delegado já admitiu que as buscas entraram em um período de calmaria, sem avanços significativos. As famílias continuam a cobrar respostas, mas a polícia trabalha em sigilo para não comprometer os indícios que vêm sendo colhidos. O mistério se aprofunda e mantém todos em suspense. Afinal, o que aconteceu com os 4 homens? Estão vivos em algum lugar, feitos reféns, ou foram mortos e seus corpos ocultados? Ninguém sabe ao certo. O que resta até agora é a sombra de suspeitos foragidos e o eco de um desaparecimento que não encontra explicação. Esse caso não é apenas mais uma estatística criminal. É uma ferida aberta em uma cidade pequena e tranquila, que de repente se viu nas manchetes de todo o país. O desaparecimento de 4 homens ao mesmo tempo, em circunstâncias tão obscuras, desafia a lógica e a própria capacidade de investigação. Para as famílias, cada dia que passa sem notícias é uma tortura. Para a polícia, cada boato ou pista falsa é um atraso. E para a comunidade, cada noite em Icaraíma é mais uma prova de que o medo pode se instalar até nos lugares mais pacatos. No fim das contas, o mistério continua. As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha informações, por menores que sejam, entre em contato. Talvez uma palavra, uma imagem ou uma lembrança sejam decisivas para resolver o enigma. Até lá, o caso dos 4 homens desaparecidos seguirá sendo um mistério sem fim. Um daqueles episódios que marcam a história de uma cidade e deixam cicatrizes profundas na vida de quem espera por respostas.